Converse com Ele agora. Fala: Espírito Santo, vem com teu fogo, vem com teu vento, vem sobre mim. Deseje Ele. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu do trono. Aleluia. Você pode aplaudir a presença manifesta do Espírito Santo. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém, meus queridos. Eu espero que cada um de vocês estejam animados com aquilo que o Espírito Santo está fazendo nessa noite, amém? Eu sei que cada um de vocês, o Senhor vai falar de uma forma específica. O Espírito Santo, Ele deseja falar com você, amém? Você pode dizer: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Fale comigo. Fale comigo, Espírito. Nós estamos aqui, Pai. Nós somos dependentes de Ti. Nós queremos Te ouvir nesta noite. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem. Então agora nós declaramos: toda resistência à Tua palavra caia por terra. Toda resistência na minha mente caia por terra. Eu quero te ouvir, amado Espírito Santo. Eu quero te ouvir. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, ela em papel ou está no seu celular, vamos abrir juntos lá em Isaías 6. Isaías 6, do 1 ao 9. Isaías 6, do 1 ao 9. Aleluia. Enquanto você está aí procurando abrir no seu celular, incentivo vocês a começarem a trazer sua Bíblia de papel, porque é muito importante, né? Você anotar, é muito importante você fazer algumas anotações, porque conforme a gente vai falando, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração, e existem chaves que vão sendo liberadas para o seu destino, e existe uma grande possibilidade de você amanhã não se lembrar mais. Então, anote. Às vezes, toda mensagem ela vai entrar no esquecimento, mas existe uma palavra-chave em todos os cultos que Deus libera. E Ele vai liberar nessa noite, amém? Se você não trouxe hoje um papel, uma caneta, trouxe o celular, manda um WhatsApp para uma pessoa nessa palavra que vai falar com você, mas põe em modo avião aí para você não perder a conexão, não é? Amém? Não vou falar para você desligar seu celular, mas se possível põe no modo avião, que se você veio aqui ouvir o Espírito Santo, Ele vai falar. Abre os seus ouvidos. E eu quero já liberar o que nós vamos começar a fazer agora, a partir dessa meia-noite. Diga meia-noite. Muda tudo. Meia-noite de hoje, nós vamos começar de hoje até o próximo sábado. Nós vamos entregar no domingo ao meio-dia. Nós vamos num período de consagração, da meia-noite às 18 horas, somente na água. Aquele que gosta de tomar um chá, um café, um cappuccino vai estar liberado, tá bom? E após as 18 horas faça a refeição, mas nós vamos estar também durante essa semana, até domingo, pelo meio-dia, sem massa, tá bom?
Então, nós estamos se preparando, porque nós vamos entrar da Páscoa ao Pentecoste. 50 dias de jejum. Nós vamos fazer da Páscoa ao Pentecoste. Todos os anos nós fazemos isso. Mas Deus tem nos direcionado e eu acredito que chegou o ano, hein, Jair? Eu acredito que é esse ano. Eu já fiz um período de consagração com líquido de 40 dias, somente no líquido, vitamina e tal. Mas do dia 31 de março, é o dia da Páscoa, nós vamos iniciar um jejum de 40 dias somente na água. Durante 40 dias. Eu nunca fiz, preciso do amado Espírito Santo. E você que sentir no coração, se Jesus falar com você, o Espírito Santo falar com você, vamos junto nesses 40 dias. Começa dia 31 de março e encerra dia 9 de maio. Tá bom? Então, se prepare. Nós precisamos avançar. E a carne, ela infelizmente é muito brava. E o jejum vai nos ensinar, vai mortificar. E nós vamos começar a se preparar a partir dessa meia-noite. Tá bom? Fabiano, nunca fiz jejum, não precisa nem fazer, que você não vai dar conta mesmo. Então fica só na massa durante essa semana, sem massa, zero açúcar. Tá bom? Não consegue ficar até as 18 horas, então zera o açúcar na sua vida durante essa semana, zera a massa. Você pode tomar café, tem suco integral, que não vai açúcar. Às vezes é preciso renunciar para avançar. Às vezes não, vou retirar essa palavra. Não tem como avançar sem renunciar. Não tem como ter uma intimidade com Deus, da qual nós estamos buscando, sem renunciar. Amém? Então eu quero incentivar essa igreja, você que está aqui nos visitando, talvez, nos visitando não, está aqui nos honrando pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, vai fazer parte dessa família, faz um jejum também. Amém? Jejua de massa, do açúcar, sei lá, faz alguma loucura por Jesus. Amém? Começa hoje, tá bom? À meia-noite. Isaías 6, do 1 ao 9 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, diga o rei Uzias morreu. Amém? Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória. Agora esse lugar está cheio da glória do Senhor. Amém? Diga, esse lugar está tomado pela glória do Senhor. Meu Deus. Se a terra inteira está tomada pela glória do Senhor, ou seja, no meu trabalho, no bar, nos lugares, na mercearia, no trabalho, na faculdade, na escola, todos os lugares estão tomados pela glória do Senhor. Amém? Amém? Vamos continuar. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem enviarei? Pergunta: quem irá por nós?
Deus está fazendo perguntas nessa noite: quem enviarei? Quem irá por nós? Qual é o tema de hoje? Qual é o tema de hoje? De verdade, você que falou, eis-me aqui. Diga aí mais uma vez, eis-me aqui. Agora foi registrada no céu, não tem como você voltar mais atrás. Você não foi pego de surpresa, foi a palavra que te pegou. O Espírito Santo te pegou, a glória do Senhor está nesse lugar. Você só conseguiu dizer, eis-me aqui, porque você sentiu a presença dEle. E existe um mover tão grande nessa cidade, através da sua vida. Você é resultado de um crescimento exponencial que nós vamos viver. Você é resultado de uma visitação poderosa de Deus nos próximos dias, meses e anos na cidade de Umuarama, região noroeste do Paraná. Você é resultado de grandes acontecimentos que vai começar a acontecer nessa cidade, milagres, resultados em todas as áreas, porque você disse, eis-me aqui. Eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e diga a este povo. O que o Senhor respondeu para ele? Diga, vá. Olha para essa pessoa, fala para ela, vá e diga a este povo. Fabiano, o que eu vou dizer? Eu não sei. Deus está te chamando. Se Deus está te chamando, Ele vai colocar palavras. Ele vai te usar. Os nossos adolescentes que estão aqui, os nossos jovens que estão aqui, ei, é só você dizer, eis-me aqui. Medita na palavra. Não importa se você está entendendo ou não, medite, porque em determinado momento da sua vida, o Espírito Santo vai te usar. Ele vai trazer à tua memória versículos que você não tem na memória, Ele vai te relembrar. Amém? Amados, quando a gente olha para a história do profeta Isaías, a gente tem que olhar para a história do rei Uzias. Amém? Diga Uzias. Era um rei que começou a exercer o seu reinado com 16 anos. E a Bíblia fala que ele fazia o que era correto. Ele foi um rei que deu início de uma forma muito excelente. Quebrou altares, restituiu a adoração. Foi um homem que teve inteligência, guerreou, foi um grande rei que governava as guerras e era um homem vitorioso. A gente viu assim, Deus deu uma habilidade para ele desenvolver maneiras de guerrear que ninguém tinha desenvolvido até aquele momento. Deus deu para ele estratégias maravilhosas, magníficas. E esse rei é um dos reis que reinou por muitos anos. Uns dizem 52, outros 56, mas ele reinou mais de 50 anos. E esse rei, ele trouxe esperança ao coração daqueles que viveram escravizados, daqueles que estavam vivendo em um período de escravidão, um período de escassez. Aquele rei, ele trouxe esperança a famílias, ele organizou muitas famílias num ambiente de adoração, ele conquistou muitas famílias. Ele começou a reconstruir as famílias de Judá. E esse rei, ele é um homem extremamente capaz. Existe um momento que infelizmente a Bíblia não esconde, que ele cresceu tanto, ele avançou tanto, ele era tão visto naquela época, naquele mundo, que ele decidiu fazer o que nunca ele deveria ter feito. Ele toma a decisão de queimar incenso. Só os sacerdotes poderiam fazer isso. E de repente ele pega e vai queimar o incenso e o sacerdote olha para ele e fala, não pode fazer isso.
não, ele fica irritado, revoltado, e ele quer queimar. E de repente os sacerdotes olham para ele assim, e no meio da testa dele uma lepra. Por que, Fabiano? Porque ele tomou a decisão errada, no lugar errado. Ele tomou uma decisão que ele nunca deveria. E de repente a lepra, quem tinha lepra naquela época era excluído. Ficava em um lugar fora da cidade. E aquele rei vai ser excluído e vai ficar fora da cidade. E ele vai transferir aquilo para o seu filho, Jotão. E vai se passar um período. E aquele rei, ele vai vir a falecer por causa daquela lepra. E a gente vê assim que uma decisão de um homem muda completamente o destino dele. E a gente vê um homem de tantas experiências. Quando você meditar sobre a história desse rei, você vai falar: uau, que rei! Rapaz, com 16 anos, na sua adolescência, ele tomou uma decisão, renunciou toda a farra, renunciou tudo que a adolescência oferecia naquele tempo, que a juventude oferecia naquele tempo, para reinar, para governar o povo de Deus. Eu fico imaginando o profeta Isaías, não se vê muito falar nele, até a morte. Eu fico imaginando o profeta Isaías vendo a habilidade, a maneira dele governar. O profeta Isaías amava aquele rei. O profeta Isaías era leal àquele rei. O profeta Isaías, ele era de uma forma assim muito humilde, trazia assim orientações àquele rei. Mas Isaías, ele sempre ficava escondido, porque ele via como Deus chamou aquele rei, tantas experiências. Mas, infelizmente, ele fez e ele tomou decisões que não deveria. Olha o comportamento de Uzias lá em 2 Crônicas 26:16, diz assim: mas havendo já fortificado, ou seja, ele chegou no ápice do império, do seu governo, do seu reinado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. É aqui que líderes, empresários, comerciantes falham. É aqui, quando até os empregados vivem grandes conquistas, não podemos exaltar o nosso coração. Já nós vamos dar um nome para isso aqui. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. O rei Uzias é símbolo e figura da autossuficiência, do orgulho e da falta de compromisso com Deus. Representa aquele tipo de pessoa para quem Deus é apenas um amuleto. Representa aquele tipo de crente que não corresponde com Deus e suas intervenções, pois é egoísta ou só pensa em si mesmo. Em determinado momento nós procuramos Deus simplesmente para satisfazer os nossos desejos. Em determinado momento da nossa vida, a gente vem, né? E estamos lá, simplesmente buscando a Deus. Existe algo, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um socorro, eu preciso de um mover, eu preciso de um cuidado especial, que ninguém na terra pode dar e oferecer a não ser o próprio Senhor. Eu preciso ter esperança, eu preciso amar, eu preciso acreditar, eu preciso mudar na minha vida espiritual, emocional, conjugal, financeira, eu preciso de ajuda. E a gente vem até Ele. E não é pecado você vir até Ele em busca de ajuda. Fabiano, o que se torna pecado? Quando eu recebo a ajuda dEle e o abandono.
Esse que é o triste da história. É quando você chega no alto das suas conquistas. É quando você chegou na lama, Ele te limpou e te colocou lá no top 10. Ele te levantou. Ele te usou, Ele te encheu, te capacitou, te deu os dons, te deu habilidade. Você tem uma sabedoria, você tem uma maneira de falar hoje. Quando você fala, as pessoas paralisam e elas querem te ouvir que nem o rei Salomão. Porque existe algo dentro de você que não é seu. Existe uma habilidade dentro de você, por mais que todos nós tenhamos habilidade, mas existe uma habilidade que vem do Espírito Santo. E Ele nos dá, e Ele nos enche. Nós chegamos tristes, angustiados, depressivos, e de repente, isso vai embora da nossa vida e nós estamos completamente libertos. E de repente a gente começa a viver num ambiente de conquista muito grande. E aí a gente não tem mais tempo para Ele. Por quê? Porque eu estou em um lugar e eu preciso manter esse lugar. Uzias tem que morrer. Diga, Uzias tem que morrer. Senão não vou ver a glória. Amém? O Isaías, até a morte, ele viu muitas coisas acontecer. Só que ele iria ver a glória do Senhor. Os céus iriam se abrir. Ele iria ver os anjos, ele iria ver o trono. Meu Deus. Ele iria ver a adoração que não cessa no céu. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O céu se abriu e ele começou a ver assim. Diga, o céu se abriu. Diga, o céu se abriu. Os céus vão se abrir hoje para você. Você vai ter visões a partir de hoje. Você vai estar andando na rua e de repente Deus vai te mostrar um cenário. Jesus vai te dar muita experiência nos próximos dias e meses e anos da sua vida. Porque o céu se abriu. Sabe por quê? Porque hoje o Urias ele vai morrer, amém? Levanta essa mão de profeta e fala, Uzias vai morrer. É hoje. Olha para essa pessoa, fala para ela, vai morrer. Você acredita na morte dele? Vai morrer, amém? Somente quando Uzias morre é que veremos o rei. O Senhor dos exércitos. Esta nossa atitude descompromissada, interesseira, no que diz respeito aos milagres, nos tem impedido de provar uma visitação maior da parte do Senhor sobre as nossas vidas. É tempo de nos arrependermos diante de Deus e assumirmos uma nova postura, uma nova mentalidade. Uzias tem que morrer. Uzias é tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus na nossa vida. Eu vou dar alguns nomes aqui, mas eu quero que você esteja sensível ao Espírito Santo e que Ele fale com você. Talvez o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a tua realidade. Talvez esse Uzias aí, você já tirou de letra, já está morto faz alguns anos. Mas talvez tem um Uzias aí dentro. Pode ser que esse Uzias seu seja a internet. Talvez esse seu Uzias seja o seu namorado ou a sua namorada. Talvez seja o seu trabalho. Para alguns talvez seja o seu corpo. Talvez seja o seu dinheiro, o seu carro. Para alguns seja o seu videogame. Tem muitos outros. Mas tem muitas pessoas que o seu trabalho tem consumido tudo. Inclusive o seu tempo com Deus, a sua intimidade. A semana passa, os meses passam, os anos passam, e ela se perdeu já. Os dias têm que morrer, talvez seja o seu trabalho. Não estou falando para você sair do seu trabalho. Eu estou falando que tem uma maneira de trabalhar que nos leva a cada dia mais próximo do nosso Pai. E a glória dele vem até no nosso trabalho.
Não estou falando contra o trabalho, eu estou falando que muitos hoje, com um ativismo, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que pagar a conta. Não, eu tenho. E ele tem, e ele está fazendo. E a cada dia mais longe, mais distante. Aí ele olha para a casa dele, para o casamento dele, para os filhos dele, para a vida financeira dele. E ele fala, eu estou fazendo tudo certo e parece que o negócio não vai. Você está fazendo tudo errado. Por isso que não vai. Diga, Uzias tem que morrer. Muitas pessoas hoje investem dinheiro, e não é pouco não, para ter um corpão sarado, né? Não é pecado você fazer academia, não tem nada a ver. Não é pecado você ser um homem bombadão, uma mulher enxuta, abençoada, não tem nada a ver com isso. O problema é quando você vive para isso. Você trabalha, o seu dinheiro é para isso. O primeiro real, a primícia da sua vida é satisfazer o desejo do seu corpo. Então, Uzias tem que morrer. Talvez o Senhor falou com você em alguma outra área que hoje tem impedido você de ver a glória dEle, a manifestação dEle. O Senhor quer falar, o Senhor quer se revelar, Ele quer visitar você. Ele quer que você olhe para a rua, Ele quer que você olhe para onde você está olhando, em qualquer lugar dessa terra, e você vê Ele, enxerga Ele. A maneira que você vai se comportar é porque você está vendo Ele. A maneira que você está falando é porque você está vendo Ele. Os céus estão abertos. Você já reconheceu, os meus lábios estão impuros. O profeta não conseguia reconhecer isso até que o céu se abriu. Mas Uzias teve que morrer. Você não vai conseguir ver a glória e enxergar o seu pecado, o seu orgulho, a sua soberba, a sua inveja, o seu ciúme, se você não matar Uzias. Se ele não morrer, você não consegue enxergar que você está odiando. Se você não morrer, esse Uzias tem que morrer. Porque você vai ver o céu aberto e você vai falar, meu Deus, que o sangue... A pedra tenaz não tem mais, mas tem um sangue de Jesus que nos purifica de qualquer pecado, amém? Talvez você chegou aqui com a mente acusada. O inimigo está te acusando. Ele quer destruir a tua vida. Aí hoje você está enxergando Uzias de uma forma completamente diferente de cada uma de vocês que estão aqui. Você está vendo agora o seu Uzias. O Espírito Santo está falando para você qual é o seu Uzias. É aquilo que está consumindo, que está te desconectando, que está te arruinando, que te distancia daquilo que te aproxima do nosso Pai. Não existe nenhum aqui que não possa ver a glória dEle, que não possa sentir a presença dEle. Não tem ninguém nesse lugar hoje que não possa sentir o Espírito Santo hoje dentro dele. Não existe ninguém. Eu só preciso que você entenda que você precisa agora deixar Uzias morrer. Porque senão você não vai conseguir enxergar os planos que Deus tem para você. Talvez você veja o grande resultado através dos Uzias da sua vida. Mas é preciso abrir mão hoje, porque você vai entrar num nível de intimidade que você nunca imaginou. Você não pensou, nem olhos viram, nem ouvido ouviu. Existe um plano que você não tem capacidade de pensar e imaginar. É o que Ele tem para cada um de nós que estamos aqui, amém? O Senhor quer usar a mim e a você. Amém? O Senhor quer usar a igreja dele para um grande mover de salvação. Jesus está preparando sua noiva para a sua volta. Somente os que mergulham em um nível mais profundo e mortificam a sua carne conseguem dizer, eis-me aqui, envia-me. Esse chamado não é apenas para os missionários, pastores, evangelistas, mas na verdade é um chamado para cada um de nós. Diga, é o meu chamado.
Fabiano, qual que é o meu destino? Eis-me aqui. Qual que é o meu propósito? Eis-me aqui, envia-me. Fabiano, por que eu existo? Para ser enviado. Eis-me aqui, você pode dizer, eis-me aqui. Amém? Você faz parte de uma grande missão que Jesus tem para realizar nos próximos anos sobre essa terra. É você mesmo. É você. É você. Que para você hoje, você está caído, está arruinado, está destruído, está desmotivado, desacreditado, está longe. É você. É para você o chamado. Fabiano, eu não oro faz 10 anos, 5 anos, 1 ano. Eu não orei essa semana, não li a Bíblia. Eu nem sabia o que era jejum. É para você o chamado. Começa hoje, muda hoje. Eis-me aqui, diga, eis-me aqui. E espera que Deus vai falando e os resultados vão acontecendo. E você vai começar a ter grandes experiências. E talvez você vai ter a primeira hoje. Aqui dentro, ou indo para sua casa, ou chegando na sua casa, ou ao você deitar. Deus abençoe, Veraldino. Deus abençoe. Números 21, 16, 17, 18 diz assim: de lá prosseguiram até Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água ao poço, cante a seu respeito. Tremendo esse louvor, hein? Brote água ao poço, cantem ao seu respeito. A respeito do poço que os líderes cavaram e o que os nobres abriram com cetros e cajado. Eu quero compartilhar com vocês, algumas atitudes que vai nos levar a profetizar e a viver sobre esse chamado de expansão a qual o Senhor tem para cada um de nós, quando nós dizemos, eis-me aqui. Seja movido pela promessa. Você tem uma promessa, sim ou não? Levante essa mão de profeta, profetiza, fala, eu tenho uma promessa. Diga, eu tenho uma promessa. Você tem, todos vocês têm uma promessa. Números 21, 16 diz assim: de lá prosseguiram até o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhe darei água. O povo tinha a promessa de Deus, mas tinha água? Não tinha. Mas tinha promessa, não tinha? E eu lhe darei água, portanto, nunca diga, só tenho uma promessa. Uai, eu tenho uma promessa, mas cadê a água, Neide? Cadê, Paulo? Cadê? Eu tenho uma promessa da água, do poço, mas cadê? Cadê a água jorrando? Cadê a água fluindo? Eu tenho uma promessa de ser abençoado nos meus negócios. Eu tenho a promessa de ser abençoado no meu casamento. A Bíblia fala que tudo que eu tocar vai ser abençoado. Aonde eu colocar as plantas dos pés, o lugar vai ser tomado por tanta bênção. Sim ou não? Mas cadê? Só adversidade, só problema. A minha decisão de se aproximar trouxe consequências. Quando eu me aproximo de Deus, parece que o inferno se levanta. Uai, e você quer que se levanta o quê? Uma mulher cheia de Deus, quem que vai se levantar? Os anjos já estão levantados, o Senhor já está levantado, os pés dele estão na terra. E aí, o inferno quer paralisar, ele quer te destruir, desconectar. E aí, você continua dizendo, eis-me aqui, eu tenho uma promessa. Não tem água, mas eis-me aqui. E de repente, o que vai acontecer? Você acredita que Deus ele falha? Quantos de nós já chegamos em determinado momento da vida que falou, rapaz, Deus falou comigo a respeito disso, olha o que está acontecendo. Deus falou que ia mudar tudo.
casamento por um fio de cabelo. Você estava bem lá. De repente o negócio parece que fugiu do controle. Estava mais ou menos que nem o povo de Deus saindo do Egito. E de repente eles vão falar palavras que na Bíblia vai chamar de murmuração, de reclamação, de uma inclinação luciferiana a adorar Ele. E aí aquela geração está diante de um poço que não tem água, alguns reclamam, vamos falar da rocha então, diante do mar também, e a reclamação, eles tinham promessa que iriam chegar na terra prometida, sim ou não? Uma terra que manava leite e mel, sim ou não? Você tem uma promessa de grandes conquistas, sim ou não? Você é um homem valente, uma mulher corajosa, sim ou não? Os melhores dias da sua vida estão pela frente, sim ou não? E por que você está parado diante de um cenário negativo? Ei, levanta a cabeça, sacuda a poeira e começa a cantar, a adorar. Porque quem adora no meio do problema, no meio da adversidade, no meio de um lugar que está seco, ele consegue enxergar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agindo na vida dele. Deus está falando para mim, para você, abre os olhos, o cenário não é ruim. O cenário não é ruim. Os dias não são maus. Não é problema financeiro, não é problema conjugal. Chegou o tempo de eu destravar e te mostrar como reagir. Eu vou te habilitar. Você só tem que dizer, eis-me aqui, e eu não abro mão. Você nunca vai conseguir dizer, eis-me aqui, permanecer, se você não abrir mão da sua vida para viver a vida do Senhor. Não tem como dizer, eis-me aqui, e você enfrentar o que o profeta Isaías enfrentou, o que Paulo enfrentou, o que os apóstolos enfrentaram, e tantos outros homens estão hoje enfrentando, porque um dia eles disseram, eis-me aqui, mas eles não disseram da boca para fora, eles disseram do seu interior, e estão vivendo grandes conquistas. A gente olha para um cenário de grandes pessoas, grandes líderes hoje, que falam de conquista, de testemunho. A gente fala, rapaz, mas que maravilha. Aí a gente toma uma decisão e já abandona logo na primeira semana. Vai contar o quê? Só derrota. Não tem como contar. Tá entendendo? Pega essa chave, fala aqui dentro. Deixa o Espírito Santo tomar os seus lábios. Fala de dentro para fora, não de fora para dentro, que não vai dar certo. O profeta só conseguiu falar, eis-me aqui, quando ele reconheceu a sua falha. Ele falou, eu estava até hoje inclinado em um rei. A minha esperança era nele, eu não conseguia enxergar o Senhor, porque eu só vi o rei Uzias. Eu via as bênçãos, eu vi o que o Senhor fez através da vida dele. Eu só estava olhando para ele. Talvez você está só enxergando as conquistas que você já recebeu. Você não está entendendo nada, porque o que Deus vai te mostrar não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje. Existe algo muito maior e melhor da parte dele. Amém? Quem tem a promessa de Deus já recebeu o que foi prometido. É só uma questão de tempo. Fala, é minha. Fala, eu já tenho a minha promessa. Diga, eu já estou vivendo a minha promessa. Amém? Qual é a sua promessa? É uma promessa que tem base naquilo que constrói para Ele. Conforme isso vai acontecendo, você vai sendo abençoado, com certeza. Mas o chamado de Isaías foi para anunciar a uma geração que estava distante. Qual é o meu chamado hoje? É anunciar as verdades eternas a uma geração que está distante hoje. Qual é o teu chamado? Nós podemos mudar a história que nós estamos vivendo hoje. Você é um revolucionador.
Você tem uma capacidade de conquistar, de amar, de abençoar a vida de pessoas. Você tem uma capacidade de acordar pelas madrugadas e Deus colocar nome e você passar a noite inteira orando por pessoas, por famílias que estão sendo destruídas. Você tem essa capacidade. A única coisa que ela não está acontecendo ainda porque o Uzias tem que morrer. Senão você não consegue enxergar a necessidade alheia, a necessidade do próximo que está diante de nós. Você só olha para a sua realidade e vê: eu estou no caos, eu estou no problema, eu estou na adversidade, a minha vida é ruim, é péssima. É o que o profeta estava vendo. O que você está enxergando hoje? Você não pode ter uma vida limitada às adversidades que você está vivendo ou passando. Você tem que ter uma vida empoderada pelo Espírito Santo, porque você consegue enxergar agora os céus abertos. Olha para cima aí, você vai ver um teto. Eu estou vendo um teto. Não, eu estou vendo o Rei da Glória nesse lugar, com taças de ouro sendo derramadas nesse lugar. Fabiano, o que você está vendo nesse lugar? Os anjos passeando nesse lugar, tocando agora na sua mão, tocando agora na sua mente, tocando agora no seu coração. O Senhor está passeando em nosso meio. Amém? Fabiano, o que eu tenho que fazer para andar nesse nível sobrenatural e expandir tudo aquilo que Deus tem para a minha vida? Diga: eu tenho que tomar iniciativa. Você tem que tomar iniciativa. Versículo 18 diz assim, a respeito do poço. De Números 21, 18 diz assim, a respeito do poço que os líderes cavaram. Muitas pessoas ficam passivas esperando algo acontecer. Por exemplo, quem está esperando um avivamento aí? Abaixa essa mão. Você não pode esperar o avivamento, você corre atrás do avivamento. Quem está esperando o avivamento aí? Porque você já está, faz muito tempo em cima do avivamento. Você tem fome pela palavra, fome de Deus. Você tem fome de jejum, eu sei que vocês têm. Eu sei, vocês têm fome da oração, amém? Pega essa chave. Toma a iniciativa, não fique esperando nada não. Tá bom? Não sabe por onde começar? Quem não sabe aqui por onde começar? Estou entendendo nada que o Fabiano está falando. Fabiano, como que eu vou começar? Por uma decisão, apenas comece hoje. Comece hoje. Comece hoje, apenas comece. E deixe acontecer. Comece hoje. Tome uma decisão de verdade. Diga: eis-me aqui. Você não precisa de bater a mão no peito. De dentro para fora fala: Senhor, eis-me aqui. Grita por dentro aí. Inicia algo hoje que tem interrompido o mover de Deus, o fluir de Deus, o sobrenatural de Deus. Toma uma decisão hoje. Inicia agora aí dentro de você. Amém? Quem fica observando observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quantas pessoas você já viu viver grandes conquistas fazendo as mesmas coisas? Qual que é o resultado de você passar esse ano igual o ano passado? Qual que é o resultado? Diga: nenhum. É o mesmo. Não tem como você viver grandes coisas fazendo as mesmas coisas. Então inicia algo hoje que verdadeiramente te leva a viver uma vida desconfortável, aparentemente na terra, mas você está vivendo sobre um conforto de um chamado que Jesus te chamou e Ele está falando para você: vá! Amém? Diga: eu vou. Pela fé, irmão, levanta aí: eu vou. Amém? Trabalhe como que tem em mãos. A respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajado.
Eles não tinham ferramentas próprias, então usaram cetros e cajado para cavar poços. Cetro e cajado. Paulo, vamos fazer um buraco com um pedaço de pau. Como que eu vou começar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou iniciar uma empresa? Como que eu vou iniciar uma célula? Como que eu vou iniciar um ministério? Como que eu vou iniciar algo que ainda não tem na igreja? Simplesmente inicie. Trabalhe com aquilo que você tem em mãos. Inicie. Vamos cavar. Não tem enxada, não tem pá, não tem nada. Vamos fincar o pau no chão. Amém? Vamos usar uma ferramenta que o ser humano vai olhar, vai tirar sarro, vai zombar. Não tem problema. Os zombadores sempre terão. Não tem problema. Mas se você tomou a decisão, eis-me aqui, inicie. Jovens, adolescentes, mães e pais que estão aqui, inicie algo na sua vida. Inicie algo. Inicie o ministério que Deus colocou, exerça ele com excelência. Faça o que você tem que fazer, porque os resultados não dependem da sua capacidade. Os resultados vêm dele, por meio de uma iniciativa, de um trabalho, com muita simplicidade e com coisas simples que nós temos hoje. Mas inicie, cave fundo. Amém? Moisés tinha um cajado. O que Davi tinha? O que Davi tinha? Diga, uma funda e algumas pedrinhas. Se tornou um grande rei. Derrotou um grande gigante. O que a viúva tinha? Um pouquinho de farinha. O que André tinha na mão, que o menino entregou para ele? 5 pães e 2 peixes. O que você tem hoje para oferecer e colocar diante dele? Algum tempo atrás, o que nós tínhamos de instrumentista aqui? Há algum tempo atrás, o que nós tínhamos? Não tínhamos uma cadeira, não tínhamos um som. Nós não tínhamos nada. Mas nós tínhamos algo dentro de nós, que é uma missão de ver as famílias que hoje sofrem nessa cidade. Deus vai nos dar estratégia, habilidade que nós não temos ainda, é uma verdade, para amar e expandir o reino dele nessa cidade. Um dia você vai olhar, você está aqui hoje vendo essas cadeiras, este lugar que é meio espremido, e você vai olhar. Eu espero que você permaneça, fique firme, seja fiel, porque você vai ver o que essa cidade nunca viveu. Você vai ver o que Jesus vai fazer nesse lugar. Porque o que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós estamos trabalhando. Para alguns é loucura, não tem problema, para nós também. Mas nós estamos trabalhando com pau hoje. Mas Deus futuramente vai nos entregar ferramentas que nós não temos hoje. Você faz parte daqueles que hoje estão com um pedaço de pau na mão, mas Ele vai entregar ferramentas valiosas, poderosas, que vai expandir o nome dEle, porque o meu nome, o nome dessa igreja, eu não quero que chegue a lugar nenhum, mas que o nome do Senhor Jesus se espalhe em todas as nações. Amém? Vamos trabalhar. Amém? Todos colocaram o que tinham em mãos à disposição do Senhor, e milagres aconteceram. Eu quero falar para alguém que esteja enfermo aqui hoje. O que você tem?
um corpo debilitado. Eu tenho uma mente dominada, eu só penso em maldade. Eu quero que você entregue o que você tem hoje para o Senhor, de verdade. Entregue para Ele, porque se você deseja viver milagre, essa é a noite. Entrega para Ele. Você só tem a sua vida, a viúva só tinha a última refeição e entregou para o Senhor. O que você tem? Entrega hoje. Entrega para Ele. Diga: eis-me aqui. Eu sou impuro, eu estou desse nível, mas eu quero me entregar agora. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser esse homem ruim, essa mulher perversa, esse jovem imoral, esse empresário mentiroso, esse funcionário malandro. Eu não tenho nada a oferecer, a não ser esse tipo. Eu sou essa pessoa, Senhor. O Senhor pode me purificar hoje. Você nunca mais vai sair daqui com a mente acusando você, se você verdadeiramente abrir o seu coração, entregar a sua vida a Ele, abrir mão. Começa hoje. Se coloque de pé, amém? Cante sua vitória, mesmo que não possa vê-la. É loucura. A Bíblia fala que nós devemos se aproximar do Senhor com fé, sim ou não? Porque aquele que não tem fé, o Senhor não se agrada dele. Ou seja, você pode cantar agora. Ei, esse é o momento de você pegar a sua chave, da sua vitória, do seu milagre. Você, mulher que tem orado há anos pelos seus filhos, começa a cantar: obrigado, Senhor, porque hoje está aqui. Hoje está aqui o meu Davi, o meu Moisés. Obrigado, Senhor, porque hoje está aqui o meu marido, o meu líder. Hoje está aqui esse pastor. Hoje está aqui esta mulher guerreira de oração. Ei, cante, celebre. Fabiano, é loucura mesmo. Mas comece a cantar, a celebrar e a falar para Ele: obrigado, Jesus. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço, brote água. Brote água, ó poço. Olhando para um buraco, e de repente eles começaram a cantar: brote água, ó poço. Para mim cantar essa música de adoração: brote água, ó poço. Brote água, ó poço. O que você vai cantar aí? Vem, filho. Vem, mulher. Vem, homem. Vem, vida espiritual. Obrigado pela minha vida espiritual. Obrigado, Senhor. Cantem a seu respeito. Antes da água brotar, eles estavam cantando e celebrando. Cante e celebre a colheita que virá. Amém. Amém. Eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui. Vou pisar no deserto, vou pisar no caos, vou pisar em reinos que serão consumidos pelo orgulho, pela arrogância. Vou profetizar e serei humilhado, aprisionado. Vou profetizar por 3 anos nu, mas eis-me aqui, Senhor. Esse profeta foi chamado, ele disse: eis-me aqui. 3 anos, ele profetizou nu para mostrar vergonha daquela nação de Deus. Mas ele disse: eis-me aqui. Eu estou pronto para viver todo o projeto que o Senhor tem nessa terra. Eu estou preparado, Jesus. Diga: eu estou preparado. Diga: eu estou preparado.
porque o Senhor me chamou. E se o Senhor me chamou, eu estou preparado. Amém? Nós vamos cantar, adorar. E eu quero que nessa noite você diga: eis-me aqui de verdade. Se tiver alguém aqui nessa noite, por um motivo ou outro você se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero te chamar. Nós queremos orar por você. Talvez você nunca tomou a decisão de vir até Ele, e eu quero que você tome a decisão. Eu quero te chamar. Eu quero que você diga comigo agora. Fala: Senhor, diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Obrigado pelo perdão. Obrigado pelo perdão. Obrigado por me alcançar. Sua humildade Obrigado por me perdoar. Obrigado por me amar. Eu entrego a minha vida a Ti. Se Eu abro mão para viver tudo que o Senhor tem. Eu abro mão do meu projeto para viver o Teu projeto. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Pois o amor não se compra.